Olá, queridos alunos, tudo bem? Bom, vamos falar da questão de como que funciona a questão do preconceito, da intolerância e da discriminação em relação aos nossos dias atuais. E como que a sociologia aborda isso? A sociologia, ela trabalha com essa questão de pensar o preconceito, tá? O que é o preconceito? Preconceito vem pré-conceito. É quando você julga ou quando você julga algo que você não conhece, algo que você acha que seja inerente àquilo ao seu conhecimento. Então, o preconceito ele pode ser racial, religioso, político, enfim, de várias formas possíveis, tá? O preconceito racial ou étnico está ligado à questão da cor ou da etnia de um povo. Por exemplo, o Brasil sempre foi um país racista na questão relativa aos negros. Os negros, durante muitos séculos, foram escravizados e dominados pelos brancos. Na própria África, em todos os cantos da Europa, o preconceito ainda é muito forte hoje. Nos Estados Unidos, existe o que a gente chama lá de segregação racial. Existe o norte branco e o sul negro. Em muitos lugares, em muitos estados dos Estados Unidos, por exemplo, os negros eles não podem frequentar bares que brancos frequentam e vice-versa. No Brasil, o racismo ele é muito forte. E esse racismo ele gera o que a gente chama de discriminação. A discriminação é em relação àquilo que você se acha superior, tá? Na questão das etnias, isso é muito comum entre os povos. Os europeus, eles sempre se acharam superiores a nós. Até o nosso tempo de colonização, os europeus que aqui chegaram, eles se achavam superiores aos índios e também aos negros. Atualmente, o racismo no Brasil é crime, tá? É crime, considerado crime. O preconceito religioso é aquele ligado quando uma religião se acha superior a outra. E assim ela vai, sabendo que a religião é uma forma de poder, é uma forma de controlar os indivíduos pelos seus dogmas, preceitos e pensamentos. A religião ela acaba sendo também fazendo uso dessa questão do preconceito. Se a gente pensar, por exemplo, hoje em dia existe muito preconceito com as religiões afrodescendentes, tá? Os próprios evangélicos eles têm feito muito preconceito, sobretudo com outras igrejas que eles julgam não ser igrejas. Por exemplo, há um preconceito com os testemunhas de Jeová, por exemplo. Existe um preconceito, por exemplo, com quem não é da linhagem pentecostal, né? Pentecostal, tradicional, e assim vai, tá? O preconceito político. Hoje no Brasil, o preconceito político está associado aos dois grupos, de esquerda e de direita. Atualmente nós vivemos esse momento caótico no Brasil, em que ambos os grupos se agridem. E aí você tem os extremismos, a extrema direita e a extrema esquerda. No Brasil atualmente, a extrema direita, representada pelo atual presidente Jair Bolsonaro, prega o total racismo, discriminação em relação às minorias. E principalmente eles se acham superiores, eles se acham os donos de tudo aquilo que eles possam autodestruir, ou aquilo que seja contrário ao pensamento deles, tá? Então, o preconceito, ele gera também a discriminação e que vai gerar intolerância. A intolerância é o processo final de um caos social em que as pessoas elas são segregadas por questões políticas, sociais, culturais, religiosas, sem mencionar o preconceito da questão social no Brasil, que é muito forte, que é o preconceito social, em que as pessoas são categorizadas pelo que elas têm, tá? Pelo poder que elas têm, pela influência que elas despertam, o poder aquisitivo. E assim,
os preconceitos eles vão existindo dentro de nós. Todos nós somos passíveis de preconceito, das mais diversas formas e esferas, tá? E também tem muitos grupos que se dizem contra o preconceitos, mas que no final eles também são preconceituosos. Vamos pegar, por exemplo, os LGBTs, tá? Dentro desse grupo existe a sigla B dos bissexuais masculinos, que são extremamente menosprezados por esse grupo, tá? Eles ficam excluídos, eles ficam ao par desse grupo. Então, assim, o preconceito, ele gera o que a gente chama de categorização, estereótipo, resultando nisso, rótulos, tá? Nas escolas, hoje em dia, é comum o termo bullying. É quando você começa a discriminar a pessoa por algo que ela não esteja fora do padrão. Pela cor, pela posição, pela religião, pela postura, pelo nível social, pelo biotipo físico, pelo gênero e pela orientação sexual. Espero que vocês possam ter entendido um vídeo. Um abraço e até a próxima.